satisfação de apresentar para você uma palavra da graça e do amor de Deus, com o nosso bispo Emerson Viana. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões, com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Estas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Com vocês, o Bispo da Graça de Deus, Emerson Viana. Nós vamos então ao estudo de hoje, vamos à mensagem de hoje. Dicas para uma mudança perfeita. Bicho, tem dicas para uma mudança. Olha, eu fiz 3 estudos para hoje. Eu fiquei na dúvida, meu Deus, eu pego esse, eu pego aqui. Hoje eu estava inspirado, né? Não fiz o programa da tarde, então estava inspirado, falei, vou fazer estudo. Fiz 3, aí eu não sabia qual que eu trazia hoje. Aí eu fiquei naquela intuição, né? Como eu falei para você, sabe que eu trabalho muito com a intuição. O psicólogo tem que ter intuição. Então não pode ser só sentimento, né? Tem que ter intuição. Então ficou nesse aqui de hoje, dicas para uma mudança perfeita. Então vamos lá. Que Deus ele fale grandemente ao nosso coração em nome de Jesus. O nosso Deus tem prazer em transformar vidas. Você não tem prazer em ver o seu filho se formar, em ver seu filho ganhar dinheiro, se o seu filho virar médico, se virar doutor. Minha mãe esqueceu um dia, ela falou para mim assim, Hermes, se você virasse médico, eu ia ficar tão feliz. Eu virei quase, né? Cheguei um psicólogo, né? Tudo bem, não é tanto assim como médico, não. Eu também adoraria abrir corpos, fazer cirurgia. Eu adoro isso, acho que eu me daria muito bem. Enfermeiro não daria não, enfermeiro para mim seria grave, né? Enfermeiro é bravo, acho que o trabalho do enfermeiro é bem pior do que o trabalho do médico, mas para mim fazer uma cirurgia, abrir uma pessoa ali normal, né? Então Deus tem prazer quando você alcança seus objetivos, Ele festeja com você, se alegra. Bicho, mas se Deus quer tanto que eu conquiste meus objetivos, minhas metas, então por que Ele não dá tudo logo de uma vez? Dá tudo para mim, dá meus sonhos, realiza. Aí Ele vai ser injusto com a humanidade, né? Porque quando Ele criou o homem, Ele lançou as suas regras, suas leis, não as leis lá de Moisés, mas suas regras, onde Ele disse, enquanto houver o mundo, existirá dia e noite, o plantar e o colher, o frio e o inverno, a primavera e o verão, né? Então existirá o inverno e o verão. Então, enquanto existir a humanidade, será dessa maneira. Nós teremos que plantar para nós colhermos. Como é que Deus vai dar tudo para todos? Uma pessoa tão esforçada, tão dedicada, que vive com amor, que vive a palavra, que prega, Deus vai deixar essa de lado em detrimento a uma outra que não quer nada com nada? Então, o digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia ensina isso, né? Então, nós temos que ter essa compreensão. Transformar vidas, pode ter certeza, o que Ele mais quer ver a sua felicidade, o seu sorriso, quer ver você conquistar, Ele se alegra com você, quando você clama, Ele vem com a mão para te curar, para trazer uma bênção, não sabe quando que Ele fica feliz. É como você, quando o seu filho alcança alguma coisa, felicidade que você fica. Mudar comportamentos, restaurar o homem. Todos os grandes homens da Bíblia foram transformados por Deus. Você já reparou isso? Veja todos os homens da Bíblia como é que eles foram transformados. Tiveram até mudanças de nome, foram mais audaciosos, foram mais fervorosos no decorrer da sua vida. Aqueles grandes homens de Deus, todos tiveram evolução. Os que não evoluíram, perderam a unção, perderam Deus, perderam o ministério, perderam as coisas, como alguns reis. Saul, por exemplo, ele é um que definhou, né? Elias foi um que definhou, Eli foi um que definhou. Mas nós temos grandes homens de Deus que foram crescendo. E hoje esses homens devem ter um galardão lá no céu gigantesco. Até o próprio Davi, que começou tão pecador, tão cheio de falhas, ele foi numa crescente assim tão sobrenatural que deve ser um dos principais lá na vida eterna, né? Davi deve ter lá um grande galardão lá no céu, né? Preparado para ele e também para nós que tivemos essa evolução, que não pararmos de crescer. Tudo isso fala de transformação de coração.
transformação do interior, transformação da alma. Não adianta nada a pessoa mudar o exterior sem ter mudado interiormente. É isso que muitas igrejas apresentam. Elas apresentam pessoas mudadas exteriormente. Então a pessoa fala que aquela pessoa é crente. Como é que você sabe? Olha lá a roupa dela. Mudou a roupa, está com a Bíblia embaixo do braço. Ele ia no bar, não vai mais. Fumava, não fuma mais. Como se isso fosse top. Que beleza, você parou de fumar, beber, usou terno, pôs a Bíblia embaixo do braço, meu irmão, está na vida eterna. Mas continua falando mal dos outros, continua tendo raiva, continua julgando, continua falando mal dos outros. É aquilo que hoje nós falamos no debate, né, no nosso bate-papo. Eu não gosto de debate, essa palavra, não preciso cortar essa palavra, mas está no meu subconsciente, eu não consigo parar de falar isso aí, eu tenho que parar de falar isso aí. Não é debate, é um bate-papo, né? Nosso bate-papo hoje da rádio, nós trouxemos essas questões, né? De julgar, né? Então, quando nós começamos a falar isso aí, então eu até brinquei com o pastor Cruvinel, então o senhor é herege, eu também sou herege, o outro pastor também é, todo mundo é herege, porque para a cabeça desses religiosos, todo mundo está errado, todo mundo está no inferno, todo mundo está, né? E às vezes eles acham que o bispo Emerson pensa isso, o bispo Emerson acha que só ele está certo. Não, pelo contrário, eu sei ver, sei analisar as coisas boas que cada igreja faz, mas infelizmente você chega numa conclusão que elas fazem muito mais mal do que bem, né? Tanto é que os temas todos que eu coloquei desde o começo do ano, e você vai ter mais temas amanhã, por exemplo, amanhã tem 2 temas para nós colocarmos, um amanhã, outro sexta, né? Um sobre a igreja, sobre o templo, né? Será que a igreja, as 4 paredes é o templo, é a casa de Deus, né? E o outro qual que é? Você se lembra, né? Que eu passei. Se milagres, profecias e essas coisas, esses acontecimentos comprovam que o homem é um homem de Deus, comprova que a igreja está no caminho certo. Será que isso comprova? Como igreja cheia, as pessoas falam assim, igreja cheia comprova que o varão é um homem de Deus. Será que comprova mesmo? Igreja cheia, será que comprova? Seguidores, muitos seguidores? Então isso nós temos que aprender, né? Então temos que mudar, não o exterior, mas o interior. Muitos acham até que ninguém muda o jeito de ser e de ver as coisas, pois nós conhecemos um Deus que muda. Mas como ele muda? Essa é a questão. Então só tem 2 práticas aqui, né, que nós temos que praticar. A terceira é mais pelo lado de Deus, através da poderosa ação de Deus, quando Deus ele age na nossa vida, então há mudança. Mas nós temos que praticar 2 coisas que são fáceis, entre aspas, não muito fáceis, porque um processo é um processo meio dificultoso. Eu não sei se você já participou de um processo de libertação de drogas, libertação de vício de cigarro, abstinência, se você já passou pela abstinência, que dá aquela força, aquela vontade de você usar droga e você resiste, não vou, e você consegue passar um mês e pouco sem usar aquela droga, pronto, aí você consegue quebrar aquele laço, aquele elo de dependência química. Depois de um mês e pouco que a pessoa conseguiu ficar sem a química, ela só volta para a química se ela, de repente, já está liberta, não tem mais vontade de usar droga. Mas ficou um dia tão ruim para ela, um dia mal, brigou com a namorada, brigou com a mãe, brigou com o marido, e ela fala assim, quer saber uma coisa, eu vou voltar de novo, mas volta por livre e espontânea vontade, porque ela conseguiu a quebra, né, da dependência química. A quebra da dependência química acontece depois da abstinência. Você conseguiu a abstinência, você conseguiu se livrar da química. Assim também é o que está na Bíblia: resistir ao maligno e ele fugirá de vós. Quem é esse maligno que vai fugir de nós se nós resistirmos? Qualquer situação adversa. Por quê? Porque o seu corpo, seja lá qualquer tipo de prostituição, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de prática, até mesmo a prática de um café, a prática de um chocolate. Bispo, eu só como se eu beber alguma coisa junto. Eu como, eu tenho que tomar um cafezinho. Se eu não tomar um cafezinho, bispo, ai meu Deus do céu, não é a mesma coisa. Você quer aprender a se livrar desses hábitos viciosos e conseguir dominar o seu corpo? Você tem que participar do período da abstinência. Ele vai de mais ou menos assim a 3 semanas, 4, 5, quando você consegue ficar 1 mês e meio
Sem a prática daquilo, o seu corpo começa a reagir sozinho, sem mais a necessidade daquilo, né? Então me lembro, quando eu parei de fumar, por exemplo, que eu fumava lá com 16, 17 anos, né? Ainda bem que foi só na época de moleque, e eu queria parar de fumar, e eu falava, não vou mais fumar, né? Aí para conseguir um dia, aí no outro dia eu vi um amigo fumando, pegava o cigarro, fumava e não parava. E aí eu fiz abstinência, eu passei pelo processo de abstinência. Então eu consegui ficar uma semana, aí fui contando os dias, né? Até uma semana eu consegui. Quando chegou no 10º dia eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso de um cigarro, preciso. E veio aquela vontade, aquele desejo, e passou 2 semanas, eu naquela coisa, meu Deus, um cigarro. Aí chegou num topo assim que eu quase não resisti, e de repente começou a diminuir. Aí já as pessoas fumando já começavam a me fazer mal, o cheiro de cigarro já começava a me incomodar, e aí foi retrocedendo. Hoje eu não posso nem sentir cheiro de cigarro. Se a pessoa fumar do meu lado, tem que sair de perto. Fumou do meu lado, dá licença, eu tenho que ir para lá, não dá nem para sentir cheiro de cigarro. Então, como que a coisa funciona? Ela funciona assim: você tem que resistir ao mal e ele vai se afastar de você, tá? Então esse é um segredo que todos nós podemos praticar. E se você mesmo assim tiver dificuldade, você pode procurar o psicólogo vai te ajudar nesse processo e de indicar pensamentos que você vai ter um trabalho na sua mente para você conseguir se livrar desse problema. Então vamos lá, como é que eu vou mudar? Através de hábitos saudáveis. Como mudar um hábito alimentar? É necessário determinação, disposição e força de vontade. Me digam aí os gordinhos. Não temos gordinhos na igreja, né? Não temos gordinhos, graças a Deus. É fácil você fazer um regime? É fácil? Comer não é gostoso? Fala a verdade. Gente, não minta pra mim. Quem gosta de comer? Todo mundo gosta de comer. Não é gostoso comer? É ou não é? Aquele doce, aquele bolo, aquele frango assado, aquela... Ai, bispo, não fala nada que eu ainda não jantei ainda. Comer aquela pizza, né? Aquela lasanha. Como é gostoso se alimentar. Você não sabe como que o seu cérebro, ele produz hormônios quando você se alimenta. Hormônios de satisfação, de prazer. Ele produz serotonina, né? Ele produz ali vários hormônios que fazem com que você sinta um prazer imensurável quando você come, né? Assim também quando você usa uma droga, quando você come chocolate, quando ele produz esses hormônios aí no seu corpo. Quando você para, o que acontece? O cérebro começa a dizer que tem alguma coisa errada. Cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Ele te desespera. E você fica, meu Deus, preciso de um chocolate, estou seco para um chocolate, meu Deus, preciso comer alguma coisinha, mesmo se for, sei lá, uma bala de chocolate, preciso de alguma coisa. E aí você vai até satisfazer o seu cérebro. Entrou na sua boca em segundos, ele já vai assim, o cérebro já detecta o sabor do chocolate, já produz o hormônio do prazer, né? Então é assim e é isso que vicia, né? Então é necessário o quê? Determinação. Por quê? Porque eu vou desacostumar o meu corpo de uma coisa que ele viciou. O seu corpo às vezes vicia até em remédio. Você sabia que tem pessoas, por exemplo, ela sempre tem dor de remédio, então ela vai tomando aquele remédio para dor de cabeça. Aí chega uma hora que ela não pode mais ficar sem aquele remédio. Todo dia ela tem que tomar. Por quê? Porque o corpo acostumou que você só vai ficar sem a dor se você tomar aquele remédio. Então o cérebro manda mensagens de dor para que você tome o remédio para que ele se sinta mais confortável. Bom, ponto 1. Isso não acontece da noite para o dia. Então como que nós temos que aprender? Qual é a primeira coisa que eu tenho que aprender? Que essas coisas não acontecem da noite para o dia. Não adianta eu chegar aqui e falar, estralar o dedo e falar, não, a partir de hoje eu vou agir dessa maneira, a partir de hoje eu vou emagrecer, a partir de hoje eu vou parar de fumar. Por que aqui na comunidade cristã Amor e Graça, nunca o pastor vai exigir de você ou cobrar, né? Você, irmão, você está aqui há 1 ano e está fumando, irmão. Ou para de fumar, ou o irmão está convidado a deixar a nossa congregação. Pois é. Ou então não vai tomar ceia, viu, irmão? Enquanto você estiver fumando, irmão, você não pode participar. Por quê? Porque depende sim da sua força de vontade, né? Depende do seu querer, mas isso não acontece da noite para o dia.
E cada organismo, ele é diferente. Cada organismo é diferente. Tem pessoas que elas tentam essa abstinência e quando chega numa semana ela decai de novo. Tem pessoas que o tratamento é assim, tenta ficar um dia sem fumar. Tem gente que fuma 20 cigarros por dia, gente. Quando você fala assim, tenta ficar um dia, a pessoa fala, não consigo, um dia só. Então quanto você vai conseguir? Então vamos fazer assim, você vai diminuir. Você vai fumar 10 por dia, tá bom? Vamos fazer, tá bom, 10 por dia eu consigo. Né? Aí já é um passo. Já é uma caminhada. Agora tem pastor que nunca fumou na vida, nunca bebeu, nunca usou droga, não sabe o que é um vício, e chega e ordena, você tem que parar de fumar. Se não parar, você tem que sair daqui. Ô irmão, vou te dar 6 meses para o irmão se libertar. Ah, irmão, você já está 6 meses na igreja e até agora você continua fumando. Está amarrado em nome de Jesus. Você não sabe que o cigarro é chupeta do diabo? Você não sabe? Mas não está escrito na Bíblia, pastor, que o cigarro é a chupeta do diabo. Não está escrito, mas ele não mata. Então ele é a chupeta do diabo. E assim determina prazos, tempos, épocas. Né? Quem trabalha com medicina, quem trabalha com psicologia, quem trabalha diretamente com vícios, sabe que não depende de quem quer ou de quem corre, né? Mas de você ter força de vontade e o seu corpo vai responder de maneiras diferentes. Então tem pessoas aí que eu estou no processo de libertação de cigarro, eu tenho uma pessoa que eu estou no processo de libertação de cigarro, ele chegou fumando um maço por dia, tá? Hoje ele está fumando 3 cigarros por dia, isso já fazem uns 4 ou 5 meses, mas olha aqui, que livramento, hein? De 20 passou para 3, ô bicho, o senhor acha que ele vai conseguir? Vai, o próximo passo é ele fumar um dia sim, um dia não, né? Esse é o próximo passo. Ele vai diminuir para 1, para 2, para 3 e vai tentar ficar um dia sem fumar. Ou se não conseguir, vamos às partes do dia. De manhã você não vai fumar nada. Depois passa para de manhã e de tarde, né? Aí você vai conseguindo ajudar essa pessoa. Então um trabalho lento, um trabalho longo, um trabalho, né, de perseverança que não acontece assim da noite para o dia, né? Esse processo é a vitória que conquistamos dia após dia. Segundo ponto, isso não acontece sem dor. Jesus falou o quê? Aquele que quiser vir a mim, né, e não negar pai, mãe, filho, campos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, negar a sua própria vida. Você tem que saber que hábitos saudáveis, eles geram dores. Quem já foi numa academia aqui, mas ficou fazendo uns 2, 3 meses, pelo menos, de academia? No primeiro dia que você foi, você fez um monte de exercício. No outro dia, doeu ou não doeu? Lembra quando você chegou assim, que você foi dormir, fez um monte de exercício, aí aguentou firme na academia, aí você dormiu. No outro dia, quando você foi acordar, aí caramba, tá doendo aqui, dói o braço, e dói as pernas, e dói não sei o quê. Aí você não consegue nem sair da cama, você sai assim, ai meu Deus do céu, tô todo estourado. Não é assim? E aí você volta para a academia. Então, gente, isso não acontece sem dor, tá? Todo processo saudável, todo processo de libertação, ele vai causar dor. Mudar vai trazer dores na carne, assim como na crise de abstinência, no tratamento da dependência de químicos. Traz dor. Se você não quiser passar pela dor, você vai continuar do jeito que está. E mais legal, bicho, é mais legal montar. O que você prefere? Pôr uma rede lá no quintal, perto da árvore, um monte de árvore, passarinho cantando, comendo churrasquinho na rede, ou fazer exercício, na academia fazer exercício? É melhor comer o churrasquinho na rede, né? Então, mas quem vai pro buraco mais cedo é tu, meu filho. É verdade, essa verdade é essa aí. Porque você escolheu a boa parte, essa boa parte vai ser cobrada, né? A boa parte vai ser cobrada, entre aspas, né? Então você sabe que tem que passar por isso. Ponto 3. Isso não acontece sem esforço. É preciso lutar para mudar o procedimento, mudar maus hábitos, livrar-se da influência de outras pessoas, tá? Então o esforço será qual? Eu tenho que me esforçar para mudar o meu procedimento, tenho que me esforçar para mudar os maus hábitos, reconhecer que eu tenho maus hábitos, livrar-se da influência de outras pessoas. Porque isso aqui também é fundamental. Eu posso estar lá num processo com o meu paciente, lá na clínica, de libertação de um vício do cigarro. Então ele está ali na abstinência, estamos trabalhando, e ele quer parar, ele está conseguindo parar.
Só que aí o que acontece? A mulher dele fuma pra caramba. A mulher dele fuma também. Ele tá lá com a mulher fuma. E aí? Ele vai conseguir? Ele vai ficar um dia sem fumar e a mulher fumando toda hora. Não vai dar certo isso, né? Não vai dar certo. Ou ele tá passando para 2, 3 cigarros e a mulher tá fumando 20. Como é que ele vai aguentar, né? Então, as pessoas que estão ao seu redor também são importantes. Pelo menos nesse aspecto, assim, você chegar para a pessoa, pode ser mulher, filho, falar que você pode fumar, mas vai lá, prédio, vai lá no térreo, vai lá na praça, lá né, onde tem lá os brinquedos, na quadra, aí você fuma e depois você sobe. Não fuma na minha frente não, que eu estou num processo aí que eu quero parar, eu quero me libertar disso e eu preciso da sua ajuda. E a pessoa vai ter que te ajudar, porque se ficar fumando na tua cara, não tem jeito, né? É tipo você quer fazer regime e aquela pessoa chega com torta, né? Chega com bolo de coco, chega com não sei o que, chega com doce de não sei o que lá, e aí? E come na tua frente, esse bolo tá tão gostoso, você não quer um pedaço mesmo? Não, tô de regime, não é sua vaca, tô de regime, não é assim? Comer na minha frente, filha da mãe, né? Faz isso de propósito, tá vendo? Aí você fala, como o diabo é sujo, né? Não é o diabo não, é irmão, a irmã, a pai, a mãe, a filha que fazem essas coisas, né? E aí você dá vontade de xingar. E falar que vaca não é xingar ninguém, viu, gente? Pessoa que fala, bicho, xingou a pessoa de vaca, vaca não é sagrada na Índia? Então não é achar coisa ruim, né? As pessoas acham que isso aí é xingar a pessoa. Não, isso aí não é xingar, né? É só você que tem preconceito com a vaca. Eu nunca tive nada contra a vaca, ao contrário. Se não fosse a vaca, nós não teríamos leite, né? E graças à vaca que nós temos churrasco, porque se ela não tivesse filhotes, bezerros que virassem bois, nós não teríamos carne. Então a vaca, ela é muito abençoada para mim, pelo menos. Para você não é? Para mim ela é muito abençoada. Bom, isso acontece, ponto 4, adotando bons hábitos. Os hábitos de um homem tornam o seu caráter. Você o que faz? Vejamos alguns hábitos a serem adotados: congregar, orar, louvar. O apóstolo Paulo ensina bons hábitos em Efésios 4:25, do 5 a 1 ao 21, e isso acontece adotando bons amigos, como também ele cita em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Uma dessas frases ele fala assim: por isso deixando de lado, né, isso, aquilo, ele fala tudo que nós temos que deixar de lado e procurar as coisas advindas de Deus, né? Então tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que me afeta, tudo aquilo que me faz mal, eu tenho que jogar fora de mim, e tudo aquilo que me faz bem, eu tenho que me aproximar. Depois disso, depois de você ter esses hábitos saudáveis, através de uma disciplina eficaz. Então não basta somente hábitos saudáveis, eu preciso de uma disciplina. Eu preciso ter uma regra, eu preciso ter uma posição. Eu não sei se você pegou aqui, mas parar não é propriamente você parar de uma vez. Sabe qual é o problema dos que querem fazer regime? Sabe qual é o problema? É que você bloqueia tudo de uma vez. Então você fala assim, estou muito gordo, não quero mais ficar com esse peso e eu quero emagrecer e vou ser radical. Sabe quantos conseguem ser radicais? De 100, um consegue ser radical. Tem um que você até se impressiona. Tem um rapaz aí que ele conseguiu emagrecer, mas emagreceu, cortei tudo. E não sentiu falta? Não senti falta. Falei, caramba, homem de ferro esse aí, né? Não é isso não é aconselhável, né? Nem pela medicina e nem pela psicologia. O que é aconselhável você fazer para uma disciplina eficaz? Você ir diminuindo aos poucos, né? Isso que é o segredo. Você não precisa chegar e falar, amanhã, segunda-feira, vou começar regime, não como mais nada, me apresenta mais nada. E aí você, cortei o doce, cortei o salgado, cortei tudo, só tô com pão integral e água. Meu amigo, vai você vai morrer, vai ter um piripaque. Não é assim. O segredo é qual? Eu vou parando aos poucos, né? Aos poucos. Ao invés de eu comer aquele doce, eu não vou comer. Ao invés de eu comer isso com aquilo, eu vou cortar.
cortando aos poucos, para você acostumar o seu organismo a chegar até onde você quer. Então esse é o grande pecado de muitas pessoas. Elas querem ter mudanças radicais e se cobram demais. Até aqui na mudança da lei para a graça, você tem que ter uma mudança não radical, né? Algumas pessoas elas ficam preocupadas. Aí eu saio lá da lei e vim para a graça, então não quero mais cometer nada daqueles pecados de lá. E às vezes você vacila em algumas situações, aí você começa a se autocondenar. Poxa, eu já estou na graça e ainda falo minha Nossa Senhora. Poxa, eu estou na graça e ainda falo Deus te abençoe. Ai, Jesus Cristo, preciso mudar com isso. Calma, vai mudando devagar, né? Não precisa ter pressa. A partir do momento que você tem a sua intenção no coração de ser uma nova criatura, a unção de Deus já está contigo para fazer você ter essa mudança perfeita. Então a mudança perfeita, gente, ela não vem no estralar de dedos. Pode ser assim muito extraordinariamente que tem uma pessoa que consiga. Tem uma pessoa que fala assim, olha, eu não faço exercício a partir de hoje, é academia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e você vê o cara lá todo dia e com aquele ânimo todo. Isso é raro, isso é uma peça rara, tem que ir até para o Guinness Book, porque geralmente não existe. A pessoa vai, começa, porque ela começa a desanimar, não quer mais ir na academia, não quer fazer. Por quê? Porque querem mudanças radicais. Então não tenha esse pensamento. Primeiro ponto aqui, através da disciplina eficaz, uma dica para você. Ninguém consegue mudar o seu procedimento sozinho. É muito raro disso acontecer. Você precisa de ajuda. Essa não é uma caminhada solitária. Jesus deixou, por exemplo, o seu Espírito e também nos colocou para para nós ajudarmos você, como cita Hebreus 3:7. Precisamos um dos outros. Então, primeira coisa que eu vou fazer para ter essa mudança eficaz, entender que eu preciso dos outros, que eu preciso de ajuda de outras pessoas. As pessoas que falam, não, eu consigo, a hora que eu quiser eu faço, geralmente são aquelas que não fazem nada. Quando você reconhece, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação, eu preciso saber como é que eu faço as coisas, você alcança muitas coisas. Por exemplo, hoje você está aprendendo aqui uma coisa maravilhosa. Poxa, bispo, eu pensei que regime abstinência de coisas, ou fazer um regime para emagrecer, era uma coisa radical. Não pode ser assim. Tem que começar devagar, né? E você começando devagar, até você vai ter forças mentais, né, do seu psicológico, para você conseguir enfrentar aquele regime. Porque você vai colocar na tua cabeça, não preciso ser radical, vou comer menos. Você que, bicho, mas eu como menos, e fiquei uma semana comendo menos, e fui na balança, estava a mesma coisa. É lógico, é um processo que você vai fazer para você chegar onde você quer. E não é assim da noite para o dia. É como o processo da libertação do cigarro, da abstinência, né? Vai pouco a pouco até ele conseguir. Se nesse pouco a pouco ele falar, poxa, faz 4 meses que eu estou fumando, não consigo parar, o meu pastor já está no meu pé, não vai dar certo isso, né? Então você precisa entender que você não consegue isso sozinho. Você precisa de pessoas te motivando, pessoas te incentivando, pessoas contribuindo com a sua fé, pessoas contribuindo através do Espírito Santo, entendendo que você tem essa fraqueza, que você vai conseguir estando junto com você. Se você quer parar de fumar, de usar droga, e o pastor lá da igreja fica te acusando que você vai para o inferno, que você vai não sei o quê, você não vai conseguir, porque você vai tentar acelerar o processo e o que vai acontecer? Você não vai conquistar, você não vai conseguir isso. Outro ponto aqui, ponto 2, modelo exemplar. Olha que importante isso aqui, Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você ter alguém para se espelhar, isso é muito bacana. Quando você chega assim e você conhece um amigo que já usou drogas e não usa mais, que ele hoje está liberto, ele fala assim, olha, foi difícil, mas eu segurei as pontas, eu aguentei, eu fui lá. Então ele te fortalece, ele te ajuda. Esse é o nosso padrão, infelizmente, né? É o nosso padrão, assim. Então as coisas funcionam assim. E como pastores precisamos ter um caráter de excelência, pois somos modelo para formar outros. Não queremos reproduzir em outros os nossos erros. Outros também serão formados por você. Não podemos formar pessoas em nossos defeitos. Então isso é muito importante, eu ter um modelo exemplar.
Você lembra que eu falei para você que eu queria ir para academia, mas eu parava? Gente, ó, vou falar a verdade para você, quando era moleque, eu paguei umas 3, 4, umas 5 vezes, sei lá quantas vezes foi, um monte de vezes. Eu fechava o pacote da academia, pagava e não ia. E o cara ficava feliz da vida, ganhei dinheiro com esse trouxa, com esse otário. Pagou e não veio usar nada, não usava. Eu ia uma vez, 2 e desistia. Porque aquela coisa, né? Faz exercícios, dói aqui, dói ali, dói o braço, depois fica cheio de dor, aí eu desanimava. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei assim, poxa, eu preciso fazer academia, Aí eu peguei um amigo meu que fazia academia. Onde você faz academia? Ele, faço lá na coisa. Você vai lá comigo, que eu trabalhava de manhã, trabalhava das 6 da manhã ao meio-dia. E aí eu ficava com a tarde livre. Aí ele falava, vamos lá fazer comigo, vamos lá, a tarde é vazio, não tem ninguém, é legal que aí eu tenho uma companhia para ir comigo. Aí eu falei, eu vou fazer com esse cara, agora eu vou fazer academia. E aí eu falo assim, você passa na minha casa pra gente ir junto? Passo, a gente vai andando até lá. Rapaz, o bicho ia na academia todo dia e ele passava na minha casa. Quantas vezes, já falei isso pra vocês, quantas vezes eu queria ficar torcendo, não vem. Eu olhar no relógio, não vai vir. Aí, de repente, virava a esquina, aparecia, putz, vamos pra academia. E pegava, às vezes eu falo, acho que eu não vou hoje não. Que não vai, você fez eu passar aqui, agora você vai comigo. Então vamos lá. E eu ia com ele. Rapaz, mas foi o único período da minha vida que eu consegui fazer 6 meses, 8 meses. Fiz quase 1 ano de academia, indo todos os dias. Por que eu fiz isso? Um modelo exemplar. Então eu me conhecendo as minhas fraquezas, eu peguei um modelo para caminhar comigo, né? Ponto 3, submissão e humildade. Isso aqui é muito importante, né? Me submeter. Então, se eu estou sendo guiado por um especialista que sabe como vai fazer para eu parar de usar um vício, para eu parar de usar uma droga, para eu parar de ser viciado, né? Se eu tenho uma pessoa para me ensinar, o que vai acontecer? Eu vou ser submisso e humilde àquela orientação daquela pessoa. Ele vai me orientar, ele tem uma concepção do que ele está fazendo. Sem humildade e submissão à autoridade espiritual, jamais existirá um avanço no cristianismo, no moldar de um novo coração, ou no modelar de um novo coração. O coração precisa ser mudado, transformado, e se nós não temos humildade, submissão a uma autoridade espiritual, que a Bíblia diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Então, se eu não tiver essa submissão, essa humildade, e falar assim, poxa, eu preciso aprender dessa autoridade, então nada feito, eu não vou conseguir nunca isso na minha vida. O 4 e o 5 são muito importantes. 4, fidelidade e respeito. Então eu preciso ter uma fidelidade e respeito. Você vê como é que tudo se encaixa? Eu peguei um modelo, né? Modelo para ir na academia comigo. Quando eu cheguei ali com esse modelo, que eu me apeguei a ele, eu tive fidelidade e respeito. Então ele passava na minha casa, eu falava, não quero ir, mas ele, vamos, você fez eu passar até aqui, tá bom, eu ia. Podia falar, não vou mais não, vai ser sozinho, se quiser se vira, se dane. Não falei isso aí, porque eu tinha fidelidade, eu fiz um compromisso com ele, de ele passar lá em casa, que eu ia fazer academia com ele, e respeitava o tempo que ele foi lá, que ele perdeu, que ele passou em casa, né? Então isso é importante, fidelidade e respeito. Eu preciso respeitar o meu próximo, eu preciso respeitar aquela pessoa que está caminhando comigo, eu preciso ser fiel a ela. Em tudo o que fizermos, né, ou tudo que nós fazemos, devemos ser fiéis. Não somos soldados sem quartel ou sem general. Não fomos largados no mundo sem termos uma autoridade sobre nós, também sem termos responsabilidades ou sem alguém que devemos dar satisfações. Deus instituiu as suas autoridades para cuidar o bem e não para o mal, como está em Romanos capítulo 13, versículo 1, que cita, todos os homens estejam sujeitos às autoridades, porque elas foram constituídas para o teu bem, né? Então, quando você pega assim uma autoridade e fala assim, essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa vai contribuir com o meu sucesso, e essa pessoa contribui para o seu sucesso. E, finalmente, talvez o mais importante de tudo, a coluna central, novas ações, que aí já é o fruto, né? A colheita
daquilo tudo que você plantou. Se você colocar pessoas boas do seu lado, entender que você não vai conseguir sozinho, pegar um modelo exemplar para você, se você se submete e é humilde à instrução dessa pessoa, né? E se você tem fidelidade e respeito para com ela, o fruto será o quê? Novas ações. O Evangelho traz mudanças de vida, mente e comportamento. Conversão é mudar o rumo. O que significa ser convertido? Significa que você já mudou. Então, convertido, o que as pessoas falam assim? Eu sou convertido. Por quê, irmão? Porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso é convertido? Pedro aceitou Jesus, não aceitou? Você já encontrou na Bíblia onde Jesus fala para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos? Sabe quando Jesus falou isso para Pedro? Quando ele estava para ir para a cruz. Pedro estava 3 anos e meio como apóstolo de Jesus. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Pode procurar aí na Bíblia. Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Ou seja, ele não era convertido ainda. Mas era apóstolo de Jesus, mas não era convertido. Ele curou alguns, mas não era convertido. Expulsou alguns demônios, mas não era convertido. Jesus fala, Jesus não é mentiroso. Então Jesus falou: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Então você precisa entender que a conversão é a mudança de rumo. Então a conversão é o quê? É a nova ação. Eu já não sou mais daquele jeito, eu sou de um outro jeito. Então tu és um convertido. Bispo, eu ainda não sou assim. Eu ainda tenho muitas coisas do passado. Então tu não és ainda um convertido. Por exemplo, você pega um carro a álcool e converte ele para gasolina. Ou ao contrário, ele vai funcionar com combustível antigo? Não funciona mais. O carro é álcool, você converter ele para gasolina, ele só funciona com gasolina agora. Se puser álcool, vai explodir o motor, não vai nem pegar, vai nem funcionar, porque já não funciona mais daquele jeito. Então isso é conversão. Amém? Aí, o ponto 3 aqui é só uma concepção, né? Aqui uma demonstração para você que essas duas partes são importantíssimas, mas nada funciona sem a poderosa ação de Deus. Não podemos esquecer de Deus também, né, gente? Tudo isso aqui é muito bonito aqui na mente, na prática, mas não podemos esquecer do mais importante de tudo, que é a nossa fé em Deus. Então é só um trechinho aqui, só para você não se esquecer que Deus é tudo, a coisa mais importante da nossa vida. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, porém essa imagem foi desfigurada, foi deturpada, foi desviada, né? Principalmente através do pecado de Adão. Alguns ainda falam assim, erradamente, porque não entendem a graça. Bispo, nós não temos mais pecado, porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Exatamente, o pecado da lei, você não tem mais nenhum, você está livre, porque a lei foi cumprida pelo Senhor Jesus. Mas a lei, o pecado só existiu na lei, gente? Antes da lei não tinha pecado? Tinha ou não tinha? Tinha. Adão não pecou? Pecou ou não pecou? O povo de Sodoma e Gomorra não estava pecando diante de Deus? Estava. Os desobedientes na arca de Noé não foram pecadores? Então o pecado sempre existiu desde Adão. De Adão veio o pecado no mundo. Então o pecado da lei realmente não existe mais, mas o pecado da transgressão existe. Então nós podemos transgredir as alianças, as ordens de Deus, podemos transgredir a graça. Então a pessoa ela precisa entender, né, que com o passar do tempo essa imagem e semelhança de Deus foi desfigurada, deturpada, desviada. Só Deus é quem pode restaurar esta imagem, que é dele, né, em cada um de nós, pois ele sabe como fez, ele conhece e ele projetou. Então ser a imagem e semelhança de Deus é quando você chega ao ápice, né, de uma mudança. Por isso que esse estudo chama assim, dicas para uma mudança perfeita. Bispo, eu posso ter uma mudança perfeita? Pode, só que você tem que entender quem você é, o seu organismo, o seu corpo, como que ele se desviou para esse caminho e como você vai fazer para ele voltar. Se você ficar aqui desesperado, eu tenho que parar hoje, eu tenho que não sei o quê, e tem que ser assim, e hoje eu vou parar de comer, amanhã eu vou perder 50 quilos, né? Já pensou? Você dorme com 100 quilos, acorda com 50, que bonito, hein? Já pensou se fosse assim? Não acontece, isso não vai acontecer nunca, então isso é utopia, né? Você precisa ter uma regra de hábitos saudáveis e uma disciplina eficaz. Aí você vai alcançar isso. Então, a conclusão, vamos chegar aqui ao final.
A verdadeira transformação na vida de uma pessoa acontece de dentro para fora. Olha que bonito. Primeiro você muda aqui, ó, no seu consciente, na sua mente. Depois você vai mudar para fora. A graça de Deus renova o coração, transforma tudo para melhor. Hoje, até o mundo secular, as empresas têm valorizado as pessoas de bom caráter e estão descartando as pessoas de mau caráter. Você sabia disso? Eles gostam que numa empresa hoje? Pessoas visionárias, pessoas que querem mudanças, transformações, que lutam por um ideal. Essa mudança começa com uma decisão. Aí vem a ação, com a ação vem a prática, da prática vem o hábito e do hábito uma vida transformada. Amém? Graças a Deus. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0. Ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas, com a pastora Silvia Viana, e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Adquira o livro digital Os Mistérios da Criação. Mande uma mensagem no WhatsApp 11 96504 9914 dizendo: quero adquirir o livro.